Brasil Raça Mundi. Um programa do Movimento Unificado Negro de Divinópolis. Olá pessoal, meu nome é Flávio, sou praticante de capoeira há 18 anos. Atualmente sou instrutor de capoeira aqui no Mundi, é o Movimento Unificado Negro de Divinópolis. Hoje a gente vai falar sobre a história do berimbau. O que é o berimbau? O berimbau é um instrumento utilizado na roda de capoeira para se dar o som. O som onde os mestres ou professores, instrutores jogam na roda, para se dar o axé, se dar alegria. E o que são os instrumentos de roda? É o berimbau, o atabaque e o pandeiro. Especificamente, a gente vai falar sobre o berimbau, como eu havia dito, nos meados de 1700, quando começou a capoeira. Capoeira antes, até para se começar, na época nem nome tinha. Então, era praticado como socos, chutes e derivados golpes secos, sem ginga. Com aquela arte, os escravos já estavam ficando assim, ameaçadores para os senhores de engenho. O que é o senhor de engenhos? Senhores de engenho é aqueles senhores donos dos escravos, onde eles viram que aquela arte que eles estavam praticando já estava oferecendo ameaça para eles. Então eles proibiram aquela arte. Desde então, resolveram disfarçar a luta. Como assim disfarçar a luta? Resolveram colocar a ginga. Resolveram colocar música, resolveram colocar palma, resolveram trazer os instrumentos que na época eles tinham em mãos. Quais? Pandeiro, atabaque e o berimbau, O atabaque da religião africana, o berimbau também da religião africana, para disfarçar aquela luta, porque eles achavam que aquele tipo de arte era muito importante para ser praticada, era uma arma. Então, cada um resolveu estar praticando e evoluindo dentro do mundo da capoeira. Por que se chama capoeira? Porque na época não tinha academia, não tinha espaço específico para se treinar, então eles treinavam no mato. E o mato, mata fechada, mata aberta, se chama capoeira, de onde veio o nome, capoeira. Então, o praticante de capoeira hoje, vem evoluindo, vem músicas, vem golpes e vem toques, São os toques de berimbau que daqui a pouco eu vou estar passando para vocês. Na semana passada, nós trouxemos todos os alunos da Capoeira Mundi para dentro desse estúdio para que cada um confeccionasse o seu próprio berimbau. É o que vocês vão ver a seguir. Pessoal, então é o seguinte, como eu havia dito, o mais difícil no berimbau é apanhar a madeira, Então, qualquer dia eu posso apanhar essa madeira, como eu havia dito. Também, como uma árvore, um ser vivo, ela contém água. Então, tem o dia certo, de essa água tá saindo, não por completo, mas minimiza. Então, o dia certo de estar apanhando essa madeira na mata é na lua minguante. É onde a madeira retém a água, fica com menos líquido nela. Então, é onde você vai apanhar com mais, vai ter um berimbau com um som mais legal, por causa dessa água. E deixa 15 dias após que apanha, faz esse processo de descascar, depois após esses 15 dias, corta, essa biqueta, a parte de cima, que vai ser a parte superior do berimbau, aonde vai o couro, Para que vai esse couro em cima?
para que o arame, na pressão que vai exercer sobre a madeira, quando você estica, ele não rasgue a madeira, né? Enfim, uns preferem não vernizar, deixar ele a madeira seca mesmo, e outros preferem vernizar, né? Esse berimbau aqui, ó, esteticamente ele não tá reto, né, como alguns. Mas isso não vai interferir em som, não vai interferir em nada, só em boniteza mesmo, na estética do berimbau, né? O que importa é o som. Então, conforme a gente cortou, o que a gente vai fazer agora? Alixar o berimbau. Cada um vai pegar e vai lixar o seu, tá? Eu vou dar um pedaço da lixa, né? É o próximo passo. Então, alixar esteticamente, como eu disse, cada um tem o seu perfil. Cada um, eu prefiro mais lixado, prefiro menos lixado, né? Eu prefiro berimbau lisinho. Eu sou bem chato, né? Por questão disso. Então a gente vai alisar, né? E por questão de tamanho na hora do corte, no mínimo 1,60 m. Para quê? Para não interferir no som. Ah, Flávio, eu posso fazer menor? Pode fazer menor. Mas por questão de som, né? De percussão, né? Na hora de estar fazendo a roda, na hora de você tocar, para fazer um toque, não dá interferência, não dá um som diferente, né? Tesoura. Bom, de onde surgiu essa ideia de fazer a oficina do berimbau? Quando eu conheci a capoeira, eu tinha 6 anos de idade, passei em frente a uma academia e escutei um som diferente, nunca tinha ouvido. Eu tinha ouvido na televisão, mas assim ao vivo nunca tinha visto. Agarrei na barra da saia de minha mãe e falei: mãe, vamos ali ver esse som diferente, nunca ouvi. Entrei para dentro da academia, fiquei deslumbrado com aquele som, com aquela alegria, com aquela harmonia, com o jeito que o pessoal estava lidando um com o outro. E ali eu fiquei apaixonado com aquele clima que estava dentro da academia. Formou-se a roda de capoeira e olhando. Quando começou a tocar, um instrumento me chamou a atenção, que é o berimbau. Então, muito acanhado, muito envergonhado, eu fiquei sem jeito de perguntar ao moço como que fazia um berimbau daquele, como que fazia um instrumento daquele, como que tocava. Nem pedi, na verdade, para tocar, né? Nem que seja para segurar o instrumento, eu não pedi. Então eu fiquei com isso na cabeça. Fui conhecer a capoeira 6 anos depois que eu comecei a praticar, com 12 anos de idade. Então com isso eu venho praticando, né? E venho tentando passar aquilo que eu vi dentro daquela academia, que eu fiquei deslumbrado, fiquei fascinado com aquele mundo que eu tinha visto. Essa ideia da oficina aqui no Mundi veio desse sonho meu, porque naquela época as coisas eram bem mais difíceis, né? Era bem mais, como que eu posso dizer, bem mais caro, né? Hoje não, hoje a gente tem mais facilidade, mais acesso, né? Qualquer dúvida, qualquer coisa que a gente queira saber a respeito da capoeira, tem um mundo da internet, a gente acessa, a gente vê. Mas essa ideia do meu primeiro berimbau, que é, né, essa oficina que a gente está fazendo no Mundi, né, vem mais de um sonho meu.
a importância da capoeira hoje não está limitada só no Brasil. Felizmente, a nossa cultura, a nossa arte é exportada para todos os países do mundo. Eu disse todos. Todos porque alguns anos atrás a capoeira era praticada em mais de 120 países. Hoje o mundo inteiro conhece a arte da capoeira, felizmente. Graças a Deus a capoeira hoje vem evoluindo, vem buscando raízes, mas sempre com evolução, sempre na ideia de estar trazendo, buscando saúde, buscando afeto, buscando amizade, alegria e companheirismo. Cada um já lixou, já deu o acabamento que mais ou menos acho que ficou legal. Aí o que acontece? Agora a gente vai pregar o couro em cima, né? Aí eu mesmo vou pregar, né? Para não render muito, né? Que o martelo é um só. Aí eu mesmo vou pregar. Para que serve o couro? Vou repetir de novo, ó. O couro serve para que o arame não lasque a madeira. Então o couro vai ficar aqui nessa parte de cima, né? Ah, Flávio, vai ficar esse quadrado feio? Não, a gente prega, depois a gente vem com estilete, cortando a continha da madeira. Porque se eu for cortar aqui na tesoura, acaba que vai ficar menor um pouco, vai ficar maior. Então a gente prega aqui maior mesmo e vem com estilete, entendeu? Cada um tem uma forma de fazer. Essa é a forma que eu adequei para me fazer, tá certo? O prego é esse mesmo, menorzinho, tá? Pra quê? Porque a espessura da madeira, ela não suporta um prego mais grosso que esse. Existe algumas madeiras que tem um pequeno miolo no meio. Para quem que foi que me perguntou na última aula? Isso. Aquele miolo, na hora de pregar o prego aqui, ó, o prego não fica fixo. Então é por isso, aquele miolinho acaba que atrapalha. A madeira maciça, ela é melhor por causa disso. Não que aquele miolinho vai atrapalhar em som, atrapalhar alguma coisa, mas atrapalha só na hora do acabamento aqui. É perigoso o prego soltar com facilidade, tem que ser a madeira maciça, né? Trem chonado, hein, senhor? Aí vai pegar mais ou menos o centro da madeira, correto? Para não que lasque, para que não se lasque a madeira, né? Se é que é a palavra certa. Tá certo? Aí o acabamento vem depois aqui, ó. Tem gente que gosta de pegar 2 preguinhos, mas eu acho desnecessário. Né? A madeira já é muito fraca e pregando 2 pregos, né? Gente, aqui, ó, preste muita atenção. Tem gente que utiliza um método mais fácil. Eu costumo falar que é um método de preguiçoso. Pega álcool, joga no pneu e põe fogo e fica olhando, né? A hora que o pneu acabou de pegar fogo, vai lá e pega o arame. Passa um bombril, vai ficar 0 km o arame. Ei. Aí vai ficar 0 km brilhando. Só que, à medida que você colocou o fogo, aí a resistência do arame já não é a mesma. Aí a gente pega aqui um berimbau mais grosso, vamos supor, do Ítalo aqui, ó. Do Igor. Aí uma madeira dessa grossura para um arame suportar a pressão que vai fazer, o que vai acontecer a hora que eu envergar uma madeira dessa grossura? Vai exigir muito do arame, o arame vai estar fraco por causa do fogo. Você queimou, você cozinhou o fogo, cozinhou o arame, então vai ficar fraco. Pode ser que rebente, pode ser que não, mas eu prefiro ficar com a primeira opção, que rebente, né? Então, eu gosto, a forma mais
A forma mais correta de fazer é vir aqui. É o método um pouco mais demorado, mas é a forma mais certa. Ó, vai cortando aqui, ó. Isso aí é o arame, Flávio? Não, esse aqui é o pneu. Tô brincando, né? Esse aqui é o arame. Essa coisa preta? Não, vai parecer assim. Você tá me zoando, né? A mão. Aqui, gente, ó. Aqui já avistei o arame, ó. Certo? O que eu faço, ó? Mais um. Aqui, ó. Cruz credo. Mais um. Isso, que isso? Pega um potinho dele. Esse aqui. Cadê sua borrachinha? Cadê sua borrachinha? Não tem nada. Cadê sua borrachinha? Aí, como eu disse, um arame desse dá pra fazer 2 berimbaus ou berimbais? Berimbais. Cadê? Quem calma? Dá pra fazer dois instrumentos. Então, eu vou retirar mais uma vez aqui pra vocês verem. Então, recomendo, não coloquem fogo no pneu, porque vocês vão enfraquecer, né, a qualidade do arame. Né? Porque a pressão que a madeira faz depois que você enverga o arame, a pressão, depois que você enverga a madeira, a pressão que ela exerce é bem capaz que um arame cozido, né, rebente. Na próxima aula, iremos mostrar para vocês a finalização de como montar o seu berimbau. Olá pessoal, hoje iremos dar continuidade à oficina de berimbau. Na última aula a gente teve a escolha da madeira, né, onde eu escolhi para todos, né, cada um pegou a sua madeira e tivemos primeiro o acabamento, né, onde a gente fez o corte, passamos a lixa na madeira, vernizamos, pregamos o couro, né? E hoje eu vou ensinar a fazer a montagem do berimbau completo. Esta montagem, né, vai exigir alguns adereços para a gente acrescentar na montagem completa do mesmo. A gente vai precisar do barbante ou cadarço, uma vareta, que é chamada de vaqueta, uma simples pedrinha, né, pode ser chamada de dobrão, né, o nome certo, dobrão, e o cachixi, que esse cachixi a gente encontra em mercado, né, para achar, para se tocar, é utilizado. Então esse é o berimbau completo. E lembrando também, o mais importante, né, a escolha da cabaça, que é o que faz o som, o acústico, né, do instrumento.
que é a parte, quase que a parte mais principal do berimbau. Então agora eu vou ensinar para vocês como que se faz a montagem dele, então. Vamos lá. Após ter feito a escolha da cabaça, vai serrar ela de forma que 70% dela seja aproveitada. Vou pegar uma aqui para vocês entenderem. Pega a cabaça, simples, vai fazer o corte de 70%, né, na parte superior dela. Faz a limpeza, tira semente, a lixa, né, e faz o acabamento. Bom, tem gente que gosta da cabaça pura, vamos dizer assim, já serra e já vai montando o berimbau com ela normal. Tem uns que já preferem alixar, tem uns que já preferem pintar, tem outros que já preferem vernizar, que é a forma que particularmente eu mais gosto, né? Fica mais esteticamente, fica mais bonito. Após ter serrado a cabaça, vai contar 2 dedos, fazer 2 furos. Pode fazer com a furadeira, que é o ideal, mas se não tiver uma furadeira, pode escolher um prego, né, com muito cuidado. Vai contar os 2 dedos aqui e fazer o furo com o prego, tá? Um martelo comum, um martelo simples e um prego médio. Bacana. Furou, vai pegar o cadarço e passar no primeiro buraco. Passou no segundo. Aí vem a pergunta: o cadastro vai ficar desse tamanho? Não. Você vai usar, praticamente você vai precisar do cadastro todo, mas só uma ponta dele que você vai utilizar na cabaça. A outra ponta você vai utilizar para estar amarrando o arame. Então, qual que é o tamanho ideal para estar amarrando a cabaça? Aproximadamente 2 a 3 dedos, tá? Dependendo da grossura da madeira, da espessura da madeira, né? Tem madeira mais grossa, as madeiras mais finas, então você vai adequar o tamanho do cadastro ao tamanho da sua madeira que você escolheu, tá? Nesse caso, 2 dedos e meio para 3 dedos. Fez o nó. Extremamente importante, ó. O que acontece? Na hora que você monta o berimbau, tem muita gente que ainda apanha, vamos dizer assim. Por quê? Não tem esse macete. Deu o primeiro e o segundo nó, no terceiro, façam isso aqui, ó. Passa por baixo, uma, e dá outro nó. Assim, esse nó que você deu primeiro, ele não vai se desfazer. Porque na hora que você vai começar a tocar o instrumento, muitas das vezes esse primeiro nó ele solta, né? E acaba desafinando o instrumento, tá? Aí para acabamento você vem, corta, corta. Bacana. A parte da cabaça tá pronta. Parte da madeira e a parte do arame. Após ter escolhido a madeira e o arame, quem ainda não tinha pregado o couro, vai pegar um pedaço de couro, ou seja, couro sintético ou couro macio, couro puro, né? Vai pregar por cima da madeira, como eu preguei aqui, ó, como podem ver. Um prego menor, fixou, tá? Esteticamente do jeito que você preferir. Alguns preferiram
cortar o couro de forma arredondada. Outros preferiram colocar o couro menorzinho, como vocês podem ver. E enfim, mas isso não vai alterar e nem atrapalhar o tocar do instrumento, não. O arame. Você tirou o arame do pneu. Você vai medir o tamanho do arame com o tamanho da madeira, lógico. Pegou uma ponta do arame, dobrou, enrolou, e não precisa de dar nó, porque o arame ele não precisa que dê o nó nele. Tá. Por que tem que fazer esse laço? Porque você vai encaixar esse laço naquele primeiro acabamento que a gente fez na madeira. Esse primeiro acabamento é onde você vai encaixar o arame, ó. Pega, encaixa o arame. Tá. A outra ponta, onde está o couro, é onde vai passar o arame por cima. É onde eu disse, se não tiver o couro, não tem problema não. Vai sair berimbau do mesmo jeito. Porém, não vai ter durabilidade. Por quê? O arame corre o risco de estar lascando a madeira. Quando você enverga a madeira, a pressão que ela exerce a pressão que o arame exerce na madeira, ela não tem a qualidade suficiente para estar aguentando essa pressão que o arame faz. Beleza. A outra ponta, vou desfazer aqui para estar fazendo junto. A outra ponta do arame, você vai fazer outro laço e dar esse acabamento final. Como eu havia dito, não precisa de dar nó no arame. Por quê? O arame não precisa de fazer esse tipo de acabamento. Para que tem que fazer esse laço também? Vai passar na ponta do berimbau? Não. Você vai pegar o restante do cadarço que você cortou. Vai passar até a metade do cadarço. Vai fazer um pequeno nó. Ok? Joia, tá pronto o berimbau. Porém, vem um detalhe. Todas as vezes que a gente vai montar o berimbau pela primeira vez, a gente tem que ter um certo cuidado para não quebrar a madeira. Então, eu vou virar diversas vezes a madeira até achar o ponto certo de estar envergando ela. Como que enverga? Tem muita gente que coloca o pé aqui no berimbau, é a forma mais arriscada. Por quê? Exercendo essa pressão na madeira, conforme eu disse, a madeira ainda não está acostumada a ser envergada. Então, se eu vou fazer essa pressão com o pé, muitas das vezes eu não tenho domínio, eu vou quebrar a madeira. Então, um macete eu aconselho a estar fazendo essa pressão com o joelho. Apoia-se o joelho. Uma mão você segura o cadarço. A outra mão você vai fazer a pressão puxando a madeira para o seu lado, tá? E a outra você vai puxando o cadarço aos poucos, até você sentir que a madeira está suficientemente aguentando a pressão que você está fazendo. Voltando então, envergar o berimbau.
segurou, laçou o arame, 1, 2, 3, segurou, amarrou 1, amarrou 2 e amarrou 3, correto? Vai fazer-se um nó. Está montado o berimbau. Após feito esse processo, vai vir com a cabaça. Vou pegar vernizado aqui. A parte que você amarrou, você vai passar na ponta do berimbau, ou seja, a parte de baixo, a parte contrária do cadarço. Vai passar. Outro detalhe. Geralmente, para me afinar o berimbau, eu vou contar também 1 palmo da ponta da madeira, necessariamente não da ponta, da onde começa a parte mais grossa da verga até o cadarço, 1 palmo bem aberto. Esse berimbau, conforme foi a primeira vez que a gente montou ele, provavelmente não vai dar o som que precisa. Então, a cabaça, cadarço, arame e o pau, a verga. A vaqueta e o dobrão, uma pedrinha. Para enfeitar o toque, para enfeitar o som, melhor dizendo, eu vou usar o cachixi, que é um efeito especial que dá no berimbau, né? Essa é a primeira vez que eu tô tocando esse berimbau, então assim, ele não tá um berimbau afinado, mas tá aqui um instrumento de berimbau pronto. Desde a colheita da madeira, parte de acabamento, seus acessórios, a cabaça, como fazer e a parte final. Aqui eu tenho um outro berimbau já pronto. Como havia dito, conta-se 1 palmo. Conta-se 1 palmo. O dobrão, que é a pedrinha, né? Aqui no caso eu peguei uma pedrinha para ficar uma coisa bem artesanal mesmo. A vaqueta e o cachixi. Esse é o berimbau completo. Então esse é o som que sai o berimbau. Bom, pessoal, a gente encerrou então a oficina de berimbau. Espero que cada um tenha aprendido a fazer o seu berimbau e convido a todos para estar participando, né, das aulas de capoeira que acontecem aqui no Munde. Faça capoeira no Munde. As aulas acontecem toda segunda e sexta-feira, às 6 horas da noite, na estação ferroviária. As inscrições são gratuitas. Brasil Raça Mundi. Um programa do Movimento Unificado Negro de Divinópolis.